A lenda da mula sem cabeça. Era uma vez, no coração da floresta densa, uma pequena vila. Seus poucos moradores viviam suas vidas tranquilas durante o dia, mas existia algo que os deixava apavorados nas noites de quinta para sexta-feira. Acontece, nessa vila, existia uma maldição que pairava sobre uma mulher que antes era conhecida como Nayara. Nayara era uma jovem índia de beleza incomparável, mas, quem diria, sua beleza hipnotizante foi a sua própria armadilha. Nayara vivia em uma tribo, floresta adentro, e costumava ir se banhar no rio. Certo dia, um jovem camponês, morador da vila, viu a bela jovem e ficou encantado. Ele passou a segui-la e acompanhar todos os seus passos. Até que um dia, finalmente, ele conseguiu conversar com a jovem. Eles sempre se encontravam, longe da tribo e da vila, e depois de 5 ou 6 encontros, acabaram se apaixonando. A cada encontro, o amor de Nayara e do jovem camponês crescia. Em segredo, eles se encontravam nas sombras da floresta, onde a lua testemunhava seu amor proibido. No entanto, a vila era comandada por um líder austero, que desaprovava qualquer forma de rebelião contra as regras sociais estabelecidas. Ao descobrir o romance proibido entre a índia Nayara e o jovem padre camponês, o líder decidiu acabar com o romance dos dois, pois acreditava que uma maldição poderia cair sobre a vila. Certo dia, o líder pediu que alguns moradores seguissem o jovem padre, que costumava ir para o meio da floresta toda semana, sempre no mesmo horário, à meia-noite, entre quinta e sexta-feira. E para a surpresa daqueles moradores, surpreenderam Nayara e o padre juntos. Nayara fugiu, e o padre foi condenado, em praça pública, decapitado, e sua cabeça, queimada em uma fogueira. Quando Nayara descobriu o que tinha acontecido, chorou amargamente. Ela prometeu vingar o seu amado, e nutria ódio por todos os moradores da vila. O pajé, ao saber de tudo o que tinha acontecido, e devido ao ódio crescente de Nayara, para o bem e harmonia de todos, decidiu expulsá-la da tribo. Agora, Nayara estava sozinha, sem sua tribo, e sem o seu amor. Ela passou a viver sozinha, em uma gruta bem afastada, que sua tribo chamava de lugar proibido, pois dizia-se que, quem pisasse naquele solo sagrado, com ódio no coração, era amaldiçoado. Ora, Nayara era a última pessoa que poderia pisar naquele local, já que estava com muito ódio e sede de vingança em seu coração. Ao meio de seus prantos e soluços, ela adentrou aquele lugar assustador, e fez dele a sua morada. Alguns dias se passaram, e em uma fatídica noite, nublada e sombria, exatamente à meia-noite de uma quinta para sexta-feira, Nayara acordou com uma sensação estranha. Primeiro, estava com muito calor, depois, passou a sentir muita sede, era como se suas entranhas queimassem ferozmente. Ela levantou-se para beber água, porém não conseguiu chegar até as águas do riacho, ela perdeu a consciência, e desmaiou. Quando despertou, já no dia seguinte, estava à beira do riacho, o mesmo que ela costumava frequentar, antes de conhecer seu amado. Ela lavou o rosto com um pouco de água, e percebeu que estava cheia de fuligem, então, achou melhor se limpar antes de voltar para casa. Enquanto se limpava, pensava no que poderia ter acontecido, e como poderia ter se sujado de fuligem, e mal acabará de passar este pensamento em sua mente, ela avistou algumas árvores queimadas, bem próximas ao riacho.
O mais surpreendente é que aquelas árvores queimadas estavam na direção de onde ficava a vila. Em um salto, Nayara levantou-se e foi em direção àquele cenário. Ela percebeu algo muito estranho. Não se ouvia o ruído dos animais, e haviam muitas árvores queimadas. Ela seguiu aquele rastro de destruição por toda a floresta, até avistar a vila. O que ela presenciou a deixou aterrorizada, e pessoas lamentando em alta voz, pois uma cena terrível estava à sua frente. Nayara perguntou ao primeiro morador que viu sobre o que estava acontecendo, e ele lhe contou que um monstro terrível tinha feito tudo aquilo. Ela correu para a antiga casa de seu amado, e viu que toda a casa havia sido queimada, reduzida a cinzas. Uma das vizinhas reconheceu Nayara, e começou a gritar: "Foi você quem fez isso?" Pois o incêndio começou na casa do padre. Vimos uma mula sem cabeça percorrer toda a vila, e a incendiar o que tivesse à frente. Os moradores, que acordaram no momento de todo aquele alvoroço, viram uma criatura terrível, metade mulher, metade mula, e sem cabeça. Nayara não entendeu o que tinha acontecido, e antes que algum morador a atacasse, correu novamente para o interior da floresta. Ela não teve outra alternativa, a não ser perguntar ao pajé, mas agora, ela não pertencia mais à sua antiga tribo. Ela ainda mantinha contato com sua amiga de infância, que a visitava às vezes, e quando ela veio lhe ver, Nayara contou tudo o que tinha acontecido. Sua amiga, prudente, a encontrava sempre na beira do rio, pois não ousava pisar aquele solo sagrado, o qual Nayara tinha feito de lar. "Com certeza, você foi amaldiçoada, Nayara, pois pesou em solo sagrado, com o coração impuro, cheio de ódio e desejo de vingança. Aquela mula sem cabeça é você, pois desejava se vingar dos moradores da vila. O solo sagrado só realizou o seu desejo, te transformando naquela criatura horrenda." Toda noite de quinta para sexta-feira, a criatura voltava para percorrer a vila, nas noites de quinta-feira para sexta-feira. Seu relincho ecoava pela floresta, e chamas sinistras brotavam do pescoço vazio. Os moradores, aterrorizados, fechavam suas portas e janelas, evitando qualquer encontro com a maldição que Nayara se tornou. Seus olhos vazios brilhavam como brasas ardentes, e chamas sinistras dançavam ao redor do pescoço decepado. À medida que a mula sem cabeça se aproximava, o ar tornava-se pesado, e sombras se contorciam ao seu redor, como se fossem aliadas das trevas. A vila, mergulhada no terror, tornou-se uma prisão de medo. Os moradores, apavorados, mal ousavam sussurrar seus nomes durante a noite. Os corações batiam descontroladamente sempre que as batidas distorcidas dos cascos ressoavam pelas ruas vazias. Histórias horrendas surgiram entre as sombras, contando como a mula sem cabeça arrastava os mais desafortunados para o abismo, onde suas almas eram condenadas a vagar eternamente. Crianças eram alertadas para nunca cruzar o caminho da criatura maldita, pois aqueles que ousavam sequer fitar seus olhos eram marcados para a eternidade. Então, um corajoso forasteiro chegou à vila, um caçador de lendas sombrias e maldições profundas. Determinado a enfrentar o terror que assolava o lugar, ele enfrentou a mula sem cabeça. À meia-noite, o confronto se desenrolou sob o manto escuro da floresta, enquanto as sombras contorciam-se em êxtase. O caçador recitou palavras antigas e lançou feitiços esquecidos. Ele realizou rituais sagrados,
rezou por horas intermináveis, até que, numa noite de lua cheia, a mula sem cabeça desapareceu, e Nayara foi liberta da maldição que a assombrara. Ele acredita, até hoje, que a maldição teve fim, graças às suas preces. Mal sabe ele, que na verdade, a mula sem cabeça desapareceu, porque Nayara, cansada de sentir ódio e de ver o sofrimento de todos, decidiu enfim, perdoar os moradores. Ao perdoá-los, a caverna do solo sagrado realizou o desejo de seu coração, e finalmente, o feitiço foi quebrado. E assim, Nayara foi liberta da maldição, e pode voltar para casa, junto de sua tribo. A vila finalmente conheceu a paz, mas as histórias da mula sem cabeça persistiram como um lembrete de que, às vezes, as sombras do passado podem assombrar até mesmo os lugares mais pacíficos. A lenda da mula sem cabeça cresceu na vila, alimentada pelos sussurros das pessoas assustadas. Muitos evitavam a floresta durante a noite, com medo de cruzar o caminho da criatura. As histórias de como Nayara havia sido amaldiçoada se transformaram em contos assustadores, que eram contados ao redor das fogueiras, como uma advertência para os jovens apaixonados que ousassem desafiar as regras da sociedade em que viviam.